Sermão número 4: A personalidade do Espírito Santo. Um sermão proferido na manhã de sábado, 21 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Spurgeon, na capela da rua New Park, Southwark. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Ficareis surpresos ao me ouvirem anunciar que não pretendo dizer nada esta manhã sobre o Espírito Santo como Consolador. Proponho reservar isso para um sermão especial esta noite. Neste discurso, procurarei explicar e reforçar certas outras doutrinas que creio serem claramente ensinadas neste texto e que espero que Deus, o Espírito Santo, torne proveitosas para as nossas almas. O velho John Newton certa vez disse que havia alguns livros que ele não podia ler. Eram bons e sólidos o suficiente, mas, disse ele, são livros de moedas de 1 centavo. É preciso tomar tanto em quantidade antes de se ter algum valor. Há outros livros de prata e outros de ouro, mas eu tenho um livro que é um livro de notas bancárias, e cada página é uma nota bancária de imenso valor. Assim também descobri com este texto. Tinha uma nota bancária de uma quantia tão avultada que não poderia discorrer sobre ela toda esta manhã. Teria que mantê-los aqui por várias horas até antes de poder desdobrar perante vós todo o valor desta preciosa promessa, uma das últimas que Cristo deu ao seu povo. Convidei vossa atenção para esta passagem, porque nela encontraremos instruções sobre 4 pontos. Primeiro, concernente à verdadeira e própria personalidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, concernente à agência unida das 3 pessoas gloriosas na obra da salvação. Terceiro, encontraremos algo para estabelecer a doutrina da habitação do Espírito Santo nas almas de todos os crentes. E quarto, descobriremos a razão pela qual a mente carnal rejeita o Espírito Santo. Primeiramente, teremos um pouco de instrução concernente à própria personalidade do Espírito Santo. Estamos tão acostumados a falar sobre a influência do Espírito Santo e suas sagradas operações e graças, que somos propensos a esquecer que o Espírito Santo é verdadeira e realmente uma pessoa, que ele é uma subsistência, uma existência, ou como nós, trinitarianos, usualmente dizemos, uma pessoa na essência da divindade. Receio que, embora não o percebamos, adquirimos o hábito de considerar o Espírito Santo como uma emanação que flui do Pai e do Filho, mas não como sendo realmente uma pessoa ele mesmo. Sei que não é fácil carregar em nossa mente a ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Posso pensar no Pai como uma pessoa porque seus atos são tais que posso entender. Vejo-o pendurar o mundo no éter, contemplo-o envolver um mar recém-nascido em faixas de trevas. Sei que é ele quem forma as gotas de granizo, quem conduz as estrelas pelos seus exércitos e as chama pelo seu nome. Posso concebê-lo como uma pessoa porque contemplo as suas operações. Posso perceber Jesus, o Filho do Homem, como uma pessoa real, porque ele é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não exige grande esforço da minha imaginação retratar o bebê em Belém ou contemplar o homem de dores e experimentado nos sofrimentos, o rei dos mártires, enquanto era perseguido no pretório de Pilatos ou pregado no madeiro amaldiçoado pelos nossos pecados. Nem acho difícil, por vezes,
perceber a pessoa do meu Jesus assentado em seu trono no céu, ou cercado de nuvens e usando o diadema de toda a criação, convocando a terra para o juízo e chamando-nos para ouvir a sentença final. Mas quando vem a tratar do Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, seus feitos são tão secretos, seus atos são tão removidos de tudo o que é dos sentidos e do corpo, que não consigo obter tão facilmente a ideia dele ser uma pessoa. Mas uma pessoa ele é. Deus, o Espírito Santo, não é uma influência, uma emanação, um fluxo de algo que flui do Pai, mas ele é tanto uma pessoa real quanto Deus, o Filho, ou Deus, o Pai. Tentaremos esta manhã estabelecer um pouco a doutrina e mostrar-vos a sua verdade. Que Deus, o Espírito Santo, é realmente uma pessoa. A primeira prova recolheremos da pia do Santo Batismo. Deixe-me levar-vos, como já levei outros, até a pia batismal, agora oculta, mas que eu gostaria que estivesse sempre aberta à vossa vista. Deixe-me levar-vos à fonte batismal, onde os crentes revestem o nome do Senhor Jesus. E ouvireis-me pronunciar as solenes palavras: Eu te batizo, em nome, notai, em nome, não nomes, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado de acordo com a verdadeira forma estabelecida nas Escrituras deve ser um trinitariano. Caso contrário, o seu batismo é uma farsa e uma mentira. E ele mesmo é revelado um enganador e um hipócrita perante Deus. Como o Pai é mencionado e como o Filho é mencionado, assim também o é o Espírito Santo. E o todo é resumido como sendo uma trindade na unidade. Por ser dito não os nomes, mas o nome, o glorioso nome, o nome Jeová, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixai-me lembrar-vos que a mesma coisa ocorre cada vez que sois despedidos desta casa de oração. Ao pronunciar a solene bênção final, invocamos em vosso favor o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E assim, de acordo com o modo apostólico, fazemos uma distinção manifesta entre as pessoas, mostrando que cremos que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Se não houvesse outras provas nas Escrituras, penso que estas seriam suficientes para todo homem sensato. Ele veria que se o Espírito Santo fosse uma mera influência, ele não seria mencionado em conjunto com dois que todos confessamos serem pessoas reais e próprias. Um segundo argumento surge do fato que o Espírito Santo realmente fez diferentes aparições na Terra. O grande Espírito manifestou-se ao homem. Ele vestiu uma forma de modo que, embora não tenha sido contemplado por homens mortais, ele foi de tal modo velado em aparência que foi visto, tanto quanto aquela aparência permitida pelos olhos de todos os espectadores. Vedes Jesus Cristo, nosso Salvador? Eis o Rio Jordão, com suas margens inclinadas e seus salgueiros chorando à sua borda. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desce às águas, e o santo batista João mergulha-o nas ondas. As portas do céu se abrem, uma aparição miraculosa se apresenta, uma luz brilhante resplandece do céu, mais brilhante que o sol em todo o seu esplendor, e desce em uma torrente de glória, algo que reconheceis ser uma pomba. Ele pousa sobre Jesus, assenta-se em sua sagrada cabeça, e assim como os antigos pintores colocavam um halo em volta da fronte de Jesus, assim
o Espírito Santo derramou um resplendor em torno do seu rosto, daquele que veio para cumprir toda a justiça e, portanto, começou com as ordenanças do batismo. O Espírito Santo foi visto como uma pomba para marcar a sua pureza e sua mansidão. Ele desceu como uma pomba do céu para mostrar que é do céu somente que ele desce. E esta não é a única vez que o Espírito Santo se manifestou em uma forma visível. Vedes aquela companhia de discípulos reunidos num cenáculo. Eles estão esperando por alguma bênção prometida. Logo mais ele virá. Ouve! Há um som como de um vento impetuoso e veemente. E ele enche toda a casa onde estão assentados e atônitos. E eles olham em volta e perguntam-se o que virá a seguir. Logo, uma luz brilhante aparece, brilhando sobre as cabeças de cada um. Línguas repartidas de fogo pousaram sobre eles. O que eram essas maravilhosas aparições de vento e chama, senão uma exibição do Espírito Santo em sua própria pessoa? Digo que o fato de uma aparição manifesta que ele deve ser uma pessoa. Uma influência não poderia aparecer. Um atributo não poderia aparecer. Não podemos ver atributos, não podemos contemplar influências. O Espírito Santo deve, então, ter sido uma pessoa, uma vez que foi visto por olhos mortais e veio sob o cognoscimento do sentido moral. Outra prova vem do fato de que qualidades pessoais são nas Escrituras atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, deixe-me ler-vos um texto no qual o Espírito Santo é mencionado como tendo entendimento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, lereis: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, e as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui vedes um entendimento. Um poder de conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Ora, se há aqui pessoas cujas mentes são de uma compleição tão preposterosa que atribuíram um atributo a outro e falariam de uma mera influência ter entendimento, então abro mão de todo argumento, mas creio que todo homem racional admitirá que quando algo é falado como tendo um entendimento, deve ser uma existência, deve de fato ser uma pessoa. No capítulo 12, versículo 11 da mesma epístola, encontrareis uma vontade atribuída ao Espírito Santo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Assim, é claro que o Espírito Santo tem uma vontade. Ele não vem de Deus simplesmente a vontade de Deus, mas ele tem uma vontade própria, que está sempre de acordo com a vontade do infinito Jeová, mas é, não obstante, distinta e separada. Portanto, digo que ele é uma pessoa. Em outro texto, poder é atribuído ao Espírito Santo. E poder é algo que só pode ser atribuído a uma existência. Em Romanos 15, versículo 13, está escrito: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Não preciso insistir nisso, porque é autoevidente. Onde quer que encontreis entendimento, vontade e poder, deveis também encontrar uma existência.
Não pode ser um mero atributo, não pode ser uma metáfora, não pode ser uma influência personificada, mas deve ser uma pessoa. Mas tem uma prova que talvez seja mais impactante para vós do que qualquer outra. Atos e efeitos são atribuídos ao Espírito Santo. Portanto, ele deve ser uma pessoa. Ledes no primeiro capítulo do livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas, quando ela ainda era toda desordem e confusão. Este mundo já foi uma massa de matéria caótica. Não havia ordem, era como o vale das trevas e da sombra da morte. Deus, o Espírito Santo, estendeu suas asas sobre ele. Ele semeou as sementes da vida nele. Os germes dos quais todos os seres surgiram foram implantados por ele. Ele impregnou terra para que ela se tornasse capaz de vida. Ora, deve ter sido uma pessoa quem trouxe ordem do caos. Deve ter sido uma existência quem pairou sobre este mundo e o fez o que ele é agora. Mas não lemos nas Escrituras algo mais sobre o Espírito Santo? Sim, somos informados de que homens santos dos antigos falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando Moisés redigiu o Pentateuco, o Espírito Santo movia sua mão. Quando Davi escreveu os Salmos e discorreu doce música em sua harpa, era o Espírito Santo que dava aos seus dedos seu movimento seráfico. Quando Salomão deixou cair de seus lábios as palavras dos provérbios de sabedoria, ou quando ele cantou os cânticos de amor, era o Espírito Santo quem lhe dava palavras de conhecimento e hinos de arrebatamento. Ah, e que fogo foi aquele que tocou os lábios eloquentes de Isaías? Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? Que poder foi aquele que fez de Jeremias tão queixoso em sua dor? Ou o que foi aquilo que deu asas a Ezequiel e o fez como uma águia pairar em mistérios altíssimos e ver o poderoso desconhecido além do nosso alcance? Quem foi que fez de Amós, o boiadeiro, um profeta? Quem ensinou ao rude Ageu a pronunciar suas sentenças trovejantes? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando através das águas? Ou quem acendeu a ardente eloquência de Naum? Quem fez Malaquias encerrar o livro com a murmuração da palavra maldição? Quem estava em cada um destes, senão o Espírito Santo? E não deve ter sido uma pessoa quem falou através dessas antigas testemunhas? Temos que acreditar nisso. Não podemos evitar acreditar quando recordamos que homens santos dos antigos falaram movidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo cessou de ter uma influência sobre os homens, ainda descobrimos que ele lida com seus ministros e com todos os seus santos. Voltai-vos para os Atos e encontrareis que o Espírito Santo disse: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que vos tenho chamado. Nunca ouvi um atributo dizer tal coisa. O Espírito Santo disse a Pedro: Vai ao centurião e o que eu limpei não consideres comum. O Espírito Santo arrebatou a Felipe depois que ele batizou o eunuco e o transportou para outro lugar. O Espírito Santo disse a Paulo: Não passeis aquela cidade, mas dirige-te a outra. E sabemos que o Espírito Santo foi mentido por Ananias e Safira quando foi dito: Não mentiste aos homens, mas a Deus. Novamente, aquele poder que sentimos todos os dias, nós que somos chamados a pregar, aquele feitiço maravilhoso que torna nossos lábios tão potentes, aquele poder que nos dá pensamentos que são como pássaros de uma região distante, não os nativos de nossa alma,
aquela influência que, por vezes, sinto estranhamente que se não me dá poesia e eloquência, me dá uma força que nunca senti antes e me eleva acima do meu próximo, aquela majestade com a qual ele reveste seus ministros, até que no meio da batalha eles clamam: "Ah!", como o cavalo de guerra de Jó, e se movem como leviatãs nas águas, aquele poder que nos dá domínio sobre os homens e os faz sentar e ouvir como se seus ouvidos estivessem acorrentados, como se estivessem encantados pelo poder de uma varinha de algum mago. Aquele poder deve vir de uma pessoa, deve vir do Espírito Santo. Mas não é dito nas Escrituras, e não o sentimos, amados irmãos, que é o Espírito Santo quem regenera a alma. É o Espírito Santo quem nos vivifica. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o Espírito Santo quem imparte o primeiro germe da vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E não é o Espírito Santo quem, depois que aquela chama é acesa, ainda a aviva com o sopro de sua boca e mantém viva. Seu autor é seu preservador. Pode ser dito que é o Espírito Santo quem luta nas almas dos homens, que é o Espírito Santo quem os traz ao pé do Sinai e então os guia para o doce lugar que se chama Calvário. Pode ser dito que ele faz todas essas coisas e ainda assim não é uma pessoa? Pode ser dito, mas deve ser dito por tolos, pois nunca poderá ser um homem sábio aquele que considerar que estas coisas possam ser feitas por outra pessoa que não uma pessoa gloriosa, uma existência divina. Permite-me dar-vos mais uma prova e terminado. Certos sentimentos são atribuídos ao Espírito Santo, os quais só podem ser entendidos sob a suposição de que ele é realmente uma pessoa. No 4º capítulo de Efésios, versículo 30, é dito que o Espírito Santo pode ser contristado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em Isaías 63:10 é dito que o Espírito Santo pode ser provocado, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo guerreou contra eles. Em Atos 7:51, ledes que o Espírito Santo pode ser resistido. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E no 5º capítulo, 9º versículo, no mesmo livro, encontrareis que o Espírito Santo pode ser tentado. Somos ali informados de que Pedro disse a Ananias e Safira: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ora, essas coisas não poderiam ser emoções que poderiam ser atribuídas a uma qualidade ou emanação. Elas devem ser entendidas como relacionadas a uma pessoa. Uma influência não poderia ser contristada. Deve ser uma pessoa quem pode ser contristada, provocada ou resistida. E agora, amados irmãos, penso ter estabelecido plenamente o ponto da personalidade do Espírito Santo. Permite-me agora, com toda a seriedade, impressionar-vos com a absoluta necessidade de serem sólidos na doutrina da Trindade. Conheci um homem, um bom ministro de Jesus Cristo. Ele o é agora, e creio que o era antes de se desviar para a heresia.
Ele começou a duvidar da gloriosa divindade de nosso bendito Senhor e por anos pregou a doutrina heterodoxa de que até que um dia aconteceu de ele ouvir um ministro muito excêntrico pregando sobre o texto. Abre aspas, mas ali o glorioso Senhor nos será por lugar de rios e de correntes largas, por onde não andarão navios de remo, nem passará grande navio, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. As suas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro, nem estender a vela. Fecha aspas. Ora, disse o velho ministro, vocês abandonam a Trindade e suas cordas se afrouxam, não podem fortalecer seus mastros. Uma vez que abandonem a doutrina das três pessoas, suas cordas estão todas desfeitas. Seu mastro, que deveria ser um suporte para o seu vaso, é um mastro vacilante e treme. Um evangelho sem uma trindade é uma pirâmide construída sobre seu ápice. Um evangelho sem trindade é uma corda de areia que não pode se manter unida. Um evangelho sem a trindade, então de fato Satanás pode derrubá-lo. Mas dai-me um evangelho com trindade e o poder do inferno não pode prevalecer contra ele. Nenhum homem pode derrubá-lo mais do que uma bolha poderia rachar uma rocha, ou uma pena quebrar ao meio uma montanha. Obtenham o pensamento das três pessoas e tereis a medula de toda a divindade. Apenas conheçam o Pai e conheçam o Filho e conheçam o Espírito Santo como um, e todas as coisas aparecerão claras. Esta é a chave de ouro para os segredos da natureza. Este é o fio de seda dos labirintos, do mistério, e aquele que entende isto, logo entenderá tanto quanto os mortais jamais poderão saber. Agora, para o segundo ponto, a agência unida das três pessoas na obra da salvação. Olhai para o texto e encontrareis todas as três pessoas mencionadas. Eu, esse é o Filho. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui estão as três pessoas mencionadas, todas elas fazendo algo para nossa salvação. Eu rogarei, diz o Filho. Eu enviarei, diz o Pai. Eu confortarei, diz o Espírito Santo. Ora, deixai-nos por uns momentos discorrer sobre este tema maravilhoso. A unidade das três pessoas com relação ao grande propósito da salvação dos eleitos. Quando Deus primeiro fez o homem, ele disse: façamos o homem. Não, faça eu, mas façamos o homem à nossa imagem. O pacto de Elohim disse um ao outro: unamo-nos para nos tornarmos o Criador do homem. Assim, quando em eras passadas na eternidade eles disseram: salvemos o homem, não foi o Pai quem disse: deixe-me salvar o homem, mas as três pessoas conjuntamente disseram, como um só consentimento: salvemos o homem. É para mim uma fonte de doce conforto pensar que não é uma pessoa da Trindade que está engajada para minha salvação. Não é simplesmente uma pessoa da divindade que vota que ele me redimirá, mas é um glorioso trio de seres divinos, e os três declaram unidamente: nós salvaremos o homem. Agora observai aqui que cada pessoa é falada como desempenhando um ofício separado. Eu rogarei, diz o Filho. Isso é intercessão. Eu enviarei, diz o Pai. Isso é doação. Eu confortarei, diz o Espírito Santo. Isso é influência sobrenatural. Oh,
Se fosse possível para nós vermos as três pessoas da divindade, deveríamos contemplar uma delas diante do trono, com as mãos estendidas, clamando dia e noite: Ó Senhor, até quando? Deveríamos ver um cingido com urim e tumim, pedras preciosas nas quais estão escritos os 12 nomes das tribos de Israel. Deveríamos contemplá-lo clamando a seu Pai: não te esqueça das tuas promessas, não te esqueça da tua aliança. Deveríamos ouvi-lo fazer menções de nossa tristeza e anunciar nossa angústia em nosso favor, pois ele é nosso intercessor. E se pudéssemos contemplar o Pai, não o veríamos como um espectador indolente e ocioso da intercessão do Filho, mas o veríamos com ouvido atento, escutando cada palavra de Jesus e concedendo cada petição. Onde está o Espírito Santo todo esse tempo? Está ele deitado, ocioso? Oh, não! Ele está pairando sobre a terra, e quando vê uma alma cansada, ele diz: Vinde a Jesus, e ele vos dará descanso. Quando ele contempla um olho cheio de lágrimas, ele enxuga as lágrimas e ordena ao enlutado que olhe para o consolo da cruz. Quando ele vê o crente agitado pela tempestade, ele toma o leme de sua alma e fala a palavra de consolação. Ele socorre o quebrantado de coração e ata as suas feridas. E sempre em sua missão de misericórdia, ele voa ao redor do mundo, estando presente em toda parte. Vede como as três pessoas trabalham juntas? Não digais então, sou grato ao Filho. Assim deveis ser, mas Deus o Filho não vos salva mais do que Deus o Pai. Não imagineis que Deus o Pai é um grande tirano e que Deus o Filho teve que morrer para torná-lo misericordioso. Não foi para fazer o amor do Pai fluir para o seu povo, ou não. Um ama tanto quanto o outro. Os três estão conjuntos no grande propósito de resgatar os eleitos da danação. Mas deveis notar outra coisa em meu texto que mostrará a bendita unidade dos três. Uma pessoa promete pela outra. O filho diz: Eu rogarei ao Pai. Muito bem. Os discípulos podem ter dito: Podemos confiar em ti para isso. E ele vos enviará. Vedes aqui o filho assinando uma fiança em nome do Pai. Ele vos enviará outro Consolador. Há uma fiança em nome do Espírito Santo também. E ele ficará convosco para sempre. Uma pessoa fala pela outra. E como poderiam fazê-lo se houvesse qualquer desacordo entre elas? Se um desejasse salvar e o outro não, eles não poderiam prometer um em nome do outro, mas tudo o que o Filho diz, o Pai ouve. Há uma fiança em nome do Espírito Santo também, e ele ficará convosco para sempre. Uma pessoa fala pela outra. E como poderiam fazê-lo se houvesse qualquer desacordo entre elas? Se um desejasse salvar e o outro não, eles não poderiam prometer um em nome do outro, mas tudo que o Filho diz, o Pai ouve. Tudo que o Pai promete, o Espírito Santo opera. E tudo que o Espírito Santo injeta na alma, isso Deus o Pai cumpre. Assim, os três juntos mutuamente prometem um em nome do outro. Há um título com três nomes apensos: Pai, Filho e Espírito Santo, por três coisas imutáveis. Assim como por duas, o cristão é assegurado, além do alcance da morte e do inferno, uma trindade de garantias, porque há uma trindade de Deus. Nosso terceiro ponto é a habitação do Espírito Santo nos crentes. Ora, amados, estas duas primeiras coisas foram questões de pura doutrina. Este é o tema da experiência, a habitação do Espírito Santo,
é um assunto tão profundo e que tem tanto a ver com o homem interior que nenhuma alma será capaz de verdadeira realmente compreender o que digo, a menos que tenha sido ensinada por Deus. Ouvi falar de um velho ministro que disse a um membro de uma das faculdades de Cambridge que ele entendia uma língua que nunca aprendeu em toda a sua vida. Eu não tenho, disse ele, nem mesmo uma noção de grego e não sei latim, mas graças a Deus posso falar a língua de Canaã. E isso é mais do que vós podeis. Assim, amados, agora tereis que falar um pouco da língua de Canaã. Se não podeis me compreender, receio muito que seja porque não sois da extração israelita. Não sois um filho de Deus, nem um herdeiro do reino dos céus. Somos informados no texto que Jesus enviaria o Consolador, que habitaria nos santos para sempre, que moraria com eles e estaria neles. O velho Inácio, o Marte, costumava chamar-se a si mesmo de Teóforos, ou o portador de Deus, porque disse ele: eu carrego comigo o Espírito Santo, e verdadeiramente todo cristão é um portador de Deus. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Pois ele habita em vós. Aquele homem não é cristão que não é sujeito da habitação do Espírito Santo. Ele pode falar bem, pode entender teologia e ser um calvinista sólido. Ele será o filho da natureza finamente vestido, mas não uma criança viva. Ele pode ser um homem de intelecto tão profundo, uma alma tão gigantesca, uma mente tão abrangente e uma imaginação tão elevada que possa mergulhar em todos os segredos da natureza, possa conhecer o caminho que o olho da águia não viu e ir a profundidades onde a percepção dos mortais não alcança, mas ele não será um cristão com todo o seu conhecimento. Ele não será um filho de Deus com todas as suas pesquisas, a menos que entenda o que é ter o Espírito Santo habitando nele e permanecendo nele. Sim, isso é para sempre. Algumas pessoas chamam isso de fanatismo e dizem: sois um Quaker. Por que não seguis George Fox? Bem, não nos importaríamos muito com isso, seguiríamos qualquer um que seguisse o Espírito Santo. Mas ele disse com todas as suas excentricidades. Não duvido, era em muitos casos realmente inspirado pelo Espírito Santo. E sempre que encontro um homem em que repousa o Espírito de Deus, o Espírito dentro de mim salta para ouvir o Espírito dentro dele, e ele sente que somos um. O Espírito de Deus, em uma alma cristã, reconhece o Espírito em outra. Lembro-me de conversar com um bom homem, como creio que ele era, que insistia que era impossível para nós sabermos se tínhamos o Espírito Santo dentro de nós ou não. Gostaria que ele estivesse aqui esta manhã, porque leria este versículo para ele. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ah, pensais que não podeis dizer se tendes o Espírito Santo ou não? Posso eu dizer se estou vivo ou não? Se eu fosse tocado pela eletricidade, poderia dizer se fui ou não? Suponho que sim. O choque seria forte o suficiente para me fazer saber onde estou. Assim, se tenho Deus dentro de mim, se tenho divindade tabernaclando em meu peito, se tenho Deus, o Espírito Santo repousando em meu coração e fazendo um templo do meu corpo, pensais que não o saberei? Chamai-lhe fanatismo se quiserdes, mas confio que há alguns de nós que sabemos o que é estar sempre ou geralmente sob a influência do Espírito Santo. Sempre em um sentido, geralmente em outro. Quando temos dificuldades, pedimos a direção do Espírito Santo.
Quando não entendemos uma porção sagrada da Escritura, pedimos a Deus, o Espírito Santo, que brilhe sobre nós. Quando estamos deprimidos, o Espírito Santo nos conforta. Não podeis dizer que é o poder maravilhoso da habitação do Espírito Santo, como ele puxa para trás a mão do santo quando ele tocaria a coisa proibida, como ele o impulsiona a fazer uma aliança com seus olhos, como ele amarra seus pés para que não caiam num caminho escorregadio, como ele restringe seu coração e o guarda da tentação. Ó vós, que não sabeis nada da habitação do Espírito Santo, não a desprezeis. Ó, não desprezeis o Espírito Santo, pois este é o pecado imperdoável. A todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tremei para que em nada desprezeis as influências do Espírito Santo. Mas antes de encerrar este ponto, há uma pequena palavra que me agrada muito, que é para sempre. Sabieis que eu não perderia isso. Estavam certos de que eu não poderia deixá-lo passar sem observação. Entre aspas, para que fique convosco para sempre. Gostaria de poder ter um arminiano aqui para terminar meu sermão. Imagino vê-lo pregando aquela palavra para sempre. Ele diria, para sempre. Ele teria que gaguejar e balbuciar, pois nunca conseguiria dizê-la de uma vez. Ele poderia ficar e remexer nela, e por último teria que dizer, a tradução está errada. E então suponho que o pobre homem teria que provar que o original também estava errado. Ah, mas bendito seja Deus, podemos lê-lo. Ele ficará convosco para sempre. Dai-me uma vez o Espírito Santo e nunca o perderei, até que para sempre tenha se esgotado, até que a eternidade tenha girado suas voltas eternas. Agora, temos que concluir uma breve observação sobre a razão pela qual o mundo rejeita o Espírito Santo. É dito que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Sabeis o que às vezes é significado por o mundo? Aqueles a quem Deus, em sua soberania maravilhosa, preteriu quando escolheu seu povo, os pretéritos. Aqueles preteridos na maravilhosa preterição de Deus são os repróbagos que foram condenados à danação por algum decreto terrível. Mas aqueles pretéritos por Deus, quando ele escolheu seus eleitos, estes não podem receber o Espírito. Novamente, significa que todos, em um estado carnal, não são capazes de obter para si mesmo esta influência divina. E assim é verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não regenerado de pecadores despreza o Espírito Santo, porque não o vê. Sim, creio que este é o grande segredo, porque muitos zombam da ideia da existência do Espírito Santo, porque não o veem. Dizem ao mundano, tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele diz, não posso vê-lo. Ele quer que seja algo tangível, uma coisa que ele possa reconhecer com seus sentidos. Já ouvistes o argumento usado por um bom velho cristão contra um médico incrédulo? O médico disse que não havia alma e perguntou: você já viu uma alma? Não, disse o cristão. Você já ouviu uma alma? Não. Você já cheirou uma alma? Não. Você já provou uma alma? Não. Você já sentiu uma alma? Sim, disse o homem. Sinto que tenho uma alma dentro de mim. Bem, disse o médico, há 4 sentidos contra um. Você só tem um ao seu lado. Muito bem, disse o cristão.
Você já viu uma dor? Não. Você já ouviu uma dor? Não. Você já cheirou uma dor? Não. Você já provou uma dor? Não. Você já sentiu uma dor? Sim. E isso é bastante, suponho, para provar que há uma dor. Sim. Assim, o mundano diz que não há Espírito Santo porque não pode ver. Bem, mas nós o sentimos. Dizeis que isto é fanatismo e que nunca o sentimos. Suponde que me dizeis que o mel é amargo e eu respondo não. Tenho certeza de que não o provastes. Provai-o e experimentai. O mesmo com o Espírito Santo. Se ao menos sentisse sua influência, não diríeis mais que não há Espírito Santo porque não o podeis ver. Não há muitas coisas, mesmo na natureza, que não podemos ver? Já vistes o vento? Não, mas sabeis que há vento. Quando contemplais o furacão agitando as ondas e derrubando as habitações dos homens, ou quando, na sua brisa vespertina, ele beija as flores e faz as gotas do orvalho penduradas em coroas peroladas em volta da rosa. Já vistes a eletricidade? Não, mas sabeis que há tal coisa, pois ela viaja pelos fios por milhares de milhas e carrega nossas mensagens. Embora não possais ver a coisa em si, sabeis que há tal coisa. Assim, deveis acreditar que há um Espírito Santo trabalhando em nós, tanto o querer como o efetuar, mesmo que isto esteja além de nossos sentidos. Mas a última razão pela qual os homens mundanos zombam da doutrina do Espírito Santo é porque não a conhecem. Se a conhecessem por experiência sincera e se conhecessem sua agência na alma, se eles tivessem sido tocados por ela, se já tivessem sido feitos a tremer sob um senso de pecado, se tivessem tido seus corações derretidos, eles nunca teriam duvidado da existência do Espírito Santo. E agora, amados, está dito: habita convosco e estará em vós. Fecharemos com essa doce recordação. O Espírito Santo habita em todos os crentes e estará com eles. Uma palavra de comentário e conselho para os santos de Deus e para os pecadores, e terei terminado. Santos do Senhor, tendes esta manhã ouvido que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Foi provado às vossas almas. O que se segue disso? Por que segue-se? Quão fervoroso deveis ser em oração ao Espírito Santo, assim como pelo Espírito Santo. Deixa-me dizer que uma inferência disso é que deveis elevar vossas orações ao Espírito Santo, que deveis clamar ardentemente a Ele, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Vede esta massa de pessoas. O que a converterá? Vede esta multidão. Quem fará minha influência permear através da massa? Sabeis que este lugar tem agora uma influência poderosa, e Deus, nos abençoando, terá uma influência não apenas sobre esta cidade, mas sobre a Inglaterra em geral. Pois agora desfrutamos da imprensa, assim como do púlpito, e certamente devemos dizer antes do final do ano, mais de 200.000 das minhas produções serão espalhadas pela terra. Palavras proferidas por meus lábios ou escritas por minha pena. Mas como esta influência pode ser revertida para o bem? Como a glória de Deus será promovida por ela? Apenas pela incessante oração pelo Espírito Santo, por constantemente invocar a influência do Espírito Santo sobre nós. Queremos que ele repouse sobre cada página impressa e sobre cada palavra proferida. Sejamos então duplamente fervorosos em suplicar ao Espírito Santo que ele venha e possa os nossos labores, para que toda a igreja em geral seja reavivada por isso, e não
apenas nós mesmos, mas o mundo inteiro compartilhe do benefício. Então, para os ímpios, tenho esta palavra final a dizer: sede sempre cuidadosos em como falais do Espírito Santo. Não sei o que é o pecado imperdoável, e não penso que qualquer homem o entenda, mas é algo assim: ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não sei o que isso significa, mas cuidado ao pisar. Há perigo, há um poço que nossa ignorância cobriu com areia. Cuidado ao pisar, podereis estar nele antes da próxima hora. Se há alguma discórdia em vosso coração hoje, talvez ireis à taverna e esquecereis. Talvez haja alguma voz falando em vossa alma, e vós a afastareis. Não vos digo que estareis resistindo ao Espírito Santo e cometendo o pecado imperdoável, mas é em algum lugar ali. Sede muito cuidadosos. Não há crime na terra tão negro quanto o crime contra o Espírito Santo. Podeis blasfemar contra o Pai e sereis condenados por isso, a menos que vos arrependais. Podeis blasfemar contra o Filho, e o Filho será a vossa porção, a menos que sejais perdoados. Mas blasfemai contra o Espírito Santo, e assim diz o Senhor: não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Não posso dizer-vos que é, não pretendo entendê-lo, mas ele estará lá. É o sinal de perigo. Pare, homem, pare! Se tens desprezado o Espírito Santo, se tens zombado de suas revelações e escarnecido do que os cristãos chamam de sua influência, eu vos suplico, parai esta manhã, deliberai seriamente, talvez algum de vós tenha realmente cometido o pecado imperdoável. Parai! Deixe o temor fazer-vos parar, sentai-vos, não avanceis tão precipitadamente como tendes feitos. Jeú, aflorai vossas rédeas, vós que sois tão pródigos do pecado, vós que tendes proferido palavras tão duras contra a Trindade, parai. Isso nos faz parar a todos, isto nos faz frear a todos e dizer: não terei eu, talvez, feito assim? Pensemos nisso e não brinquemos em qualquer momento, seja com palavras, seja com atos de Deus, o Espírito Santo.